Bem, meus irmãos, minhas irmãs, entramos na quarta semana do Alimento Diário. Na mensagem dessa semana, cujo título é A Genealogia do Rei do Reino dos Céus, veremos algumas revelações contidas na genealogia de Jesus, no livro de Mateus. Jesus, por um lado, é apresentado como filho de Davi, pois é descendente da realeza de Israel. Por outro lado, é o filho de Abraão, o pai da raça chamada, para fazer parte do reino de Deus. Observaremos que a inclusão de 4 mulheres pecadoras nessa genealogia de Jesus revela a graça de Deus para com aqueles que decidiram crer nele, independentemente de seu passado pecaminoso. Também entenderemos por que Jesus foi gerado apenas por Maria e porque ele não podia fazer parte da ascendência de José. Por fim, vamos perceber que anunciar a chegada do Rei do Reino dos Céus é levar salvação, cura e libertação às pessoas que estão perdidas, feridas e escravizadas no mundo. Vimos em semanas anteriores que a terra foi criada por Deus de forma bela. Todavia, a rebelião de um anjo chamado Lúcifer fez com que o universo entrasse em entropia, um estado de constante desordem, confusão e caos. Ele se rebelou porque deixou o orgulho entrar em seu coração e foi lançado por terra. A terça parte dos anjos e as criaturas pré-adâmicas que viviam na terra o seguiram em sua rebelião. Foi assim que a iniquidade entrou e passou a agir nesse mundo. Deus então julgou a terra com as águas do juízo e ela se tornou sem forma e vazia. Nessa segunda-feira, o título é Quem Governa a Sua Vida? E o versículo proposto é: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Salmo 110, escrito pelo rei Davi. Então aqui nós vemos que existe um reino, existe hoje uma ordem. Através da morte do Senhor Jesus, temos pleno acesso a esse reino, a essa ordem, e a nossa vida que antes era alheia a Deus, hoje ela está conectada com Ele, né? Através da morte do Senhor Jesus na cruz, foi aberta a comunhão, né? Nossa para com Deus. Porque Adão, antes da queda, ele tinha plena comunhão com Deus. Nada, nenhuma barreira havia entre Adão e Deus. Entretanto, após o pecado, houve uma separação. Adão, ele perdeu a autoridade, ele perdeu o reino, ele perdeu a presença de Deus na terra. O seu espírito foi amortecido. Ele perdeu, essa comunhão com o Pai. E Jesus, ele restabelece essa comunhão nossa para com Deus, através do seu sacrifício. E hoje não há nenhuma barreira que nos separa de nós e o Senhor. Então, temos que valorizar isso, né? Porque o homem, no Velho Testamento, ele tinha alguns momentos na presença de Deus, não é? Mas hoje não. Hoje o Senhor habita dentro de nós. A nossa comunhão com Ele é clara, é límpida, né? Através do sacrifício do Senhor na cruz. Então nós vemos também, mas que Deus, ele não abandonou o seu plano original, assim como não nos abandona. O Espírito de Deus agiu para recriar a terra e assim dar continuidade a seu propósito. A terra que estava sem forma e vazia ficou cheia de vida. Deus criou o homem,
de modo diferente de todo o resto da criação. Ele formou o corpo humano do pó da terra, mas o homem somente recebeu vida quando recebeu o sopro de Deus, o Neshama, em hebraico. A partir daí, o homem ganhou um espírito humano e passou a ser alma vivente. Deus deseja, por meio do homem, sujeitar e dominar este mundo, que temporariamente ainda permanece dominado por principados e potestades. Então nós vemos que algo terrível, aconteceu lá no Jardim do Éden. O homem, ele perdeu o governo, perdeu a autoridade sobre a terra. E o Senhor, ele já havia preparado, uma solução para isso, para que a comunhão nossa para com Deus fosse restabelecida. Então, isso é de grande ajuda para nós, termos isso claro, dentro de nós, porque hoje temos acesso a Ele, acesso ao Pai. Por isso que devemos valorizar. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Os irmãos tenham uma boa semana. Amém.